Olá, meus amados, queridos irmãos, graça e paz, muito bom dia para você. E nós começamos mais uma manhã, mais uma nossa devocional, e assim então chego até você e podemos então juntos agradecer pela noite que o Senhor nos deu, pelo dia que temos à nossa frente, e assim juntos nós vamos ler a palavra de Deus e vamos orar. Estamos juntos aqui com a nossa porção diária da palavra, a porção diária que abençoa a nossa vida e nos ajuda na nossa caminhada. Hoje eu quero então ler com você Atos capítulo 8, do verso 1 até o verso 8, que diz o seguinte: Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. Muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Amém. Aqui está a palavra de Deus para nós, esse texto belíssimo, a história da igreja, o início da igreja, o avanço da igreja, a obra missionária. E aqui nós temos um momento, ou alguns momentos específicos desse texto, alguns acontecimentos importantes para nós. Um deles é a perseguição. O texto do capítulo 7 termina com a morte de Estevão e o consentimento de Saulo. O capítulo 8 começa com uma grande perseguição que assolou a igreja. Quantas pessoas foram presas, torturadas, foram mortas, e mortes cruéis. Então, muitas pessoas, muitas famílias, muitos cristãos sofreram. Essa é a primeira realidade para nós. Eu e você também podemos entender que a realidade da perseguição, ela é, nos dias atuais, ainda de forma muito intensa. Existe uma perseguição contra a igreja do Senhor Jesus. Uma segunda realidade é que, em meio à perseguição, os cristãos foram dispersos, eles foram expulsos das suas casas, da região onde morava, e eles tiveram que sair fugindo daquela região, daquela localidade. Então, diz o texto que eles foram dispersos. E no meio da dispersão, talvez alguns tivessem com medo, outros preocupados, o que poderia acontecer, alguns outros entristecidos porque perderam os seus bens, as suas casas. Então, tudo isso está presente nesse texto. Eles foram expulsos, dispersos, e então tiveram que perder, perderam muitas coisas, e perderam por causa do nome de Cristo. Eu pergunto para você, você está perdendo alguma coisa por causa do nome de Cristo? E aí, então, muitas vezes, podemos entender que somos levados a fazer escolhas, e a nossa escolha sempre tem que ser por Cristo, pelo seu reino e pela sua palavra. Então, aquelas pessoas, elas agiram assim. Nesse versículo, a respeito da dispersão, temos mais um detalhe importante, que por onde eles foram anunciando a palavra. Eles não estão ali amaldiçoando Deus, eles não estão blasfemando contra Deus, contra o Senhor Jesus Cristo, não estão de forma alguma revoltados com o Senhor, pelo contrário, eles estão indo, e por onde eles estão indo, estão levando a palavra de Deus. Jesus havia orientado quanto a isso, que deveria ir pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura. E o que eles fizeram foi justamente isso. E aí nós encontramos um outro momento do texto lido, que é Filipe na cidade de Samaria. Filipe era evangelista, e ele está na cidade de Samaria. Os samaritanos não se davam com os judeus, mas Jesus abriu caminho, Jesus rompeu com as barreiras existentes até então. Jesus rompeu completamente com toda a barreira, quebrando aquilo que já estava por tantos séculos, já enraizado
no coração e na mente do judeu. Mas Filipe foi lá e ele então anunciou o evangelho e as pessoas ouviram, as pessoas creram, as pessoas foram libertas do domínio de Satanás e a partir daí diz a palavra de Deus, se nós continuássemos lendo, que aqueles que creram foram batizados, homens e mulheres. Então, a palavra pregada, o evangelho anunciado e pessoas que ouviram e então elas foram salvas por Jesus Cristo. O tema da nossa campanha desse ano está aqui, a solução é Jesus Cristo. A solução é Jesus Cristo para todas as pessoas, para todas as áreas da vida, na vida familiar, na vida material, na vida intelectual, na vida espiritual, em todos os aspectos. A solução é Jesus Cristo. E assim, então, eu termino com o verso 8, que é mais um momento maravilhoso. E houve grande alegria naquela cidade. A alegria não é porque havia chegado um circo naquela cidade. A alegria não é porque naquela cidade havia instalado uma grande fábrica, empresa, provendo recursos diferentes para aquelas pessoas. A alegria não estava pautada porque estava instalando ali uma academia, né, de conhecimento para ser ali um centro referencial nesse aspecto. A alegria não está de forma alguma associada a conquistas e realizações, mas a alegria pela presença de Jesus, a alegria pela salvação de Jesus, a alegria não é que só o Evangelho de Jesus Cristo, que são as boas novas da salvação, é que pode dar. Então, a pergunta é, você já desfruta desta alegria? Esta é a alegria permanente, não é alegria circunstancial. Então pense nisso, que a sua casa, a sua vida, a sua família também experimente uma grande alegria pela presença de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós somos muito gratos pelo dia de hoje. Obrigado, Deus, por mais um dia. E obrigado porque a tua misericórdia se derrama sobre nós e o Senhor nos permite viver mais um dia. Obrigado pela salvação em Jesus, pela vida eterna, pelo perdão dos pecados. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso mediador, é o nosso libertador, é o nosso justificador. Obrigado, Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós. Abençoa o teu povo, a tua igreja, Deus. Abençoe, ó Deus, meus amados irmãos, cada um com as suas mais diferentes necessidades, lutas, problemas, aflições, enfermidade, ó Deus, problemas de relacionamento, ó Deus, quero pedir intervenção do Senhor. Abençoa, Deus, o teu povo, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Um dia de paz para você, até amanhã, se Deus permitir, um grande abraço.